Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente, seja novamente muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Memória Prudentina. Hoje, recebendo o grande jornalista Altino Corrêa, mais de 60 anos de jornalismo em Presidente Prudente, região, cobrindo fatos da nossa cidade e também do Oeste Paulista e fatos que fazem parte da história de todo o país. Seu Altino, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer e uma honra estar aqui ao seu lado e me coloco inteiramente à sua disposição. Muito bem, nós vamos fazer inicialmente um rápido intervalo e voltamos já para contar a história do senhor Altino Corrêa e também de Presidente Prudente. TV Câmara, transparência a serviço da população. TV Câmara, transparência a serviço da população. Olá, estamos de volta com o programa Memória Prudentina, hoje recebendo Altino Corrêa. Seu Altino, o senhor não é natural de Presidente Prudente, mas a grande parte da sua vida, principalmente vida jornalística, o senhor passou aqui na cidade. Conta um pouco da sua história, de onde o senhor é e principalmente como começou no jornalismo, no radialismo. Eu cheguei à região de Presidente Prudente em 1938. A minha família era procedente do interior da Bahia. Isto porque, na ocasião, as lavouras de café desta região necessitavam de braço de trabalho e que foi buscar exatamente nas áreas mais desprovidas. E o meu pai, que era um trabalhador, lutador, enfrentou a jornada e venceu. Tanto que o trabalho dele satisfez aos administradores que eles ofereceram para que ele mandasse buscar a família para estar sob cuidados de sua administração. E assim fomos para Presidente Venceslau. A fazenda era praticamente a maior dedicada à cafeicultura, tinha centenas de colonos que trabalhavam na limpeza, na colheita, nos cafezais, e nestas condições, com esse trabalho, foi possível também proporcionar à família condições de sobrevivência, como escolas, assistência médica, dentária, assistência social, acompanhamento geral. Então foi uma mini reforma agrária que já existia naquela época, há mais de 70 anos. Certo. E como o senhor começou no rádio? A família veio de fora, o senhor é de 1934, nascido em 34, chegou na nossa região em 38, mas o rádio chegou, o senhor começou no rádio especificamente, trabalhando com jornalismo na década de 50, Como foi essa vontade? Por que fazer jornalismo? Por que fazer rádio? O meu trabalho começou como office boy, no mesmo prédio que funcionava a rádio. Eu trabalhava como office boy da Associação Comercial. E a rádio funcionando abriu as portas para que eu fizesse alguma coisa. Nas horas vagas comecei a fazer, ganhei a preferência, a simpatia dos diretores e acabei sendo contratado. De mero operador de mesa de som, eu passei a fazer programas musicais, depois conduzindo o jornalismo através de notícias escritas, faladas, entrevistas, enfim, foi um trabalho de jornalismo que surgiu por acaso. Fiz a primeira entrevista com um ex-prefeito, que não era muito simpático à administração da rádio, e por esse motivo eu fui bastante criticado, mas valeu, tanto que daí para frente eu fui requisitado para trabalhar exclusivamente no jornalismo. E fiz jornalismo de rádio, que para mim foi uma grande escola. Do jornalismo de rádio fui para o jornal, do jornal para a televisão e mais recentemente, com o avanço tecnológico, para a web. E aí estou nos meus quase 83 anos de vida. E
mais de 60 dedicado ao jornalismo. Ah, sim. Comecei na Rádio Presidente Venceslau. Exato. E né? depois o senhor veio para a Rádio Presidente Prudente na década de 60. Exato. A Rádio Presidente Prudente era do mesmo grupo da Rádio Presidente Venceslau. Quando saiu a concessão vencida pela Rádio Presidente Venceslau, o diretor superintendente Hélio Cirino da Silva me pediu que fosse com ele a São Paulo comprar os equipamentos para montar a nova rádio. Ele, pelo menos, interpretava assim, que eu entendia do assunto. E fui acompanhar o superintendente com essa missão. Terminada a minha tarefa, logicamente fui convidado para vir trabalhar na rádio. Só que eu recusei. Seguidamente tive outros convites, fui recusando, até que um dia Geraldo Soler, que assumia a administração da Rádio Presidente Prudente, me convidou e disse: você venha para cá porque eu preciso de você ao meu lado. E vim para a Prudente e me integrei perfeitamente ao trabalho nessa região, na área de comunicações. Na década de 60, como que era o trabalho com jornalismo aqui na região? Bom, o jornalismo de rádio, né? Primeiro era o jornalismo de rádio. Inclusive coincidiu com a época do início da ditadura militar, essa sua mudança de Venceslau para Presidente Prudente. Exatamente. Antecipando o período da ditadura militar, ou do chamado golpe de 31 de março, eu tive a oportunidade de acompanhar muitos dos dirigentes políticos. E apresentei Juscelino Kubitschek de Oliveira, JK em Epitácio, acompanhei Jânio Quadros em inúmeras cidades nas campanhas que ele desenvolveu, não só para a presidência da República, mas também para o governo de São Paulo. Depois tive a oportunidade de acompanhar uma parte da etapa final do governo João Goulart, que sucedeu Jânio Quadros, não é? E depois disso tive também a oportunidade de acompanhar o setor voltado para a chamada ditadura militar. Eu tive acesso livre todas as vezes, em todas as coberturas que participei. Castelo Branco, o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que foi o primeiro presidente da chamada ditadura militar, tive a oportunidade de acompanhá-lo, embora não pudesse falar com ele ou fazer entrevistas, mas tive o prazer e a honra de comandar a transmissão da inauguração da ponte que liga São Paulo a Mato Grosso do Sul em Presidente Epitácio. Juscelino construiu e Castelo Branco inaugurou em 1965. Eu estava lá comandando uma cadeia de rádio e emissoras, mandando todos os detalhes desse acontecimento e dessa visita para todo o país. Tive também a oportunidade de acompanhar inaugurações de várias hidrelétricas ao lado de governadores que passaram pelo estado de São Paulo e também de ministros e presidentes. Inauguração, por exemplo, da usina de Capivara. Nós tivemos aqui 2 presidentes da República nessa ocasião. Nós tivemos também a oportunidade de transmitir pelo rádio e pelo jornal, pudemos acompanhar e noticiar o acontecimento. Além de Capivara, antes, Chavantes, Ilha Solteira, nós tivemos Capivara, depois, aliás, Rosana, Porto Primavera, Três Irmãos. Foram inúmeras hidrelétricas no Rio Paraná e no Rio Paranapanema que nós tivemos a oportunidade de acompanhar até Porto Primavera, usina hidrelétrica de Porto Primavera, que teve a presença do então presidente Fernando Henrique Cardoso. As anteriores tivemos Geisel, tivemos Figueiredo, tivemos Garrastazu Médici, enfim, coberturas que fizemos no decorrer dos tempos, nesse período de 21 anos atribuídos à chamada ditadura militar. E o senhor, além da parte do rádio, também foi correspondente, né, de grandes jornais. Sim, aqui na nossa região. Eu comecei no Estadão, trabalhei cerca de 7 a 8 anos como correspondente em Venceslau. Depois, convidado por Fernando Brizola de Oliveira, eu fui para a Folha de São Paulo, agência Folhas, era uma agência noticiosa que tinha uma rede de jornais, não é? Folha de São Paulo, Folha da Tarde, Gazeta, Gazeta Esportiva, TV Gazeta, Notícias Populares, Última Hora e tal. Então, nesses jornais eu participei de forma indireta através da agência Folhas. Fiz muitas matérias, acompanhei inúmeros acontecimentos verificados não só aqui em Presidente Prudente, mas também em toda a região e até nos estados vizinhos. Quando eu trabalhei como repórter do Jornal do Brasil,
eu tive a oportunidade de realizar grandes coberturas nacionais e até internacionais. Tive página inteira do Jornal do Brasil, o caderno 2, o caderno B do JB, sobre as enchentes do Rio Paraná. Matéria assinada com fotografias que documentaram na ocasião, e depois o jornal O Globo como freelancer. Foi um trabalho que, sem dúvida alguma, promoveu e repercutiu os fatos verificados nesta região do país. Tivemos o senhor já em rádio, impresso, e como que entrou a TV na vida do jornalista? A televisão surgiu numa sequência natural. Como repórter de rádio, algumas vezes eu fui solicitado a fazer os audiotapes. Eu fiz, por exemplo, para o Globo Cidade. Houve aqui um vendaval que destruiu torres de eletricidade das hidrelétricas, viu? E que acarretou paralisação, praticamente um blackout no sistema de distribuição de energia. E o Globo Cidade, através do Luiz Lopes Correia, entrou em contato comigo, queria informações. Eu entrei no ar, então, ao vivo, né, no Globo Cidade, dando essa notícia. E daí passei a ser convidado também. A primeira matéria que eu fiz de âmbito mais expressivo foi em Brasília, na TV Nacional de Brasília, quando fomos para lá numa caravana a convite do então presidente João Goulart. Eu fiz um programa que não tinha apresentador e eu fui convidado a ser o apresentador. E acabei, então, abrindo esse programa jornalístico na TV Nacional, Canal 6 de Brasília, exatamente nessa fase, em 1963. TV Globo, por exemplo, Bauru, que eu trabalhei 3 anos e tantos, como quando abriu o jornalismo no interior da Rede Globo, né, da TV Globo Bauru, que era a primeira emissora realmente do esquema global. Trabalhei durante 3 anos e tive grandes companheiros lá. Por exemplo, Luiz Carlos Azenha, Arnaldo Duran, tivemos o Gilberto Barros, aqui uma pessoa bastante conhecida nossa e bastante prestigiada, que é o Sérgio Tibira, que hoje é diretor, autodiretor da Toledo, não é? Trabalhou comigo, foi chefe de reportagem na TV Bauru. Tivemos Requena, falecido recentemente, Malavolta, enfim, um trabalho que envolveu uma equipe de jornalismo que abriu a cobertura do interior do estado de São Paulo, na TV Globo, Bauru, isto durante 3 anos. Depois disso, tivemos a TV Bandeirantes, que veio para cá e nós implantamos o telejornalismo. Lá ficamos durante 8 anos. Foi um trabalho bastante complicado, porque eram poucos os profissionais e nós tínhamos que cobrir praticamente 2/3 do estado de São Paulo. Chegamos a produzir matérias em quantidade inacreditável. Certa ocasião eu consegui produzir 15 matérias num só dia. Só que a gente amanheceu e anoiteceu trabalhando. O dia inteiro trabalhando. Trabalhando e viajando também, expondo os maiores perigos, não é? Porque, afinal de contas, cobrir de Presidente Prudente até Araraquara, Ribeirão Preto, Fernandópolis, Rio Preto e mais os municípios vizinhos do Mato Grosso. Ainda é a área de atuação da TV Band, com a diferença que tem uma equipe em cada cidade hoje. Sim, né? Exatamente. Hoje os equipamentos são mais avançados, tem mais, a comunicação é imediata, é fácil. Antigamente tudo era difícil, mas nós vencemos as barreiras. Esse um pouco do início da história do senhor Altino Correia, grande jornalista de Presidente Prudente e região. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o programa Memória Prudentina retorna já. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente. Estamos de volta com o programa Memória Prudentina, recebendo hoje Altino Correia,
novamente, muito obrigado pela sua presença e dando continuidade à sua história muito rica. Atualmente o senhor toca um projeto que já foi iniciado no jornal impresso, né, que é Memórias de um Repórter, né? Fala um pouco sobre esse projeto. Bem, esse projeto surgiu há 10 anos. Em 2007, nós iniciamos a montagem desse blog e que perdura até os dias de hoje, já com mais de 800 mil acessos. Nós temos uma aceitação muito grande, por incrível que pareça, nos Estados Unidos, talvez maior do que a aceitação no Brasil. Depois disso, Alemanha, Rússia, Ucrânia, França, Portugal, né, e outros países. O meu blog teve por principal finalidade levantar dados históricos, acontecimentos passados no decorrer dos anos aqui na região de Presidente Prudente. E temos cumprido essa meta, pelo menos com boa aceitação, com boa referência por parte daqueles que nos acompanham. Para quem quer entrar, quer acessar, que tipo de história que o senhor tem, por exemplo, contando dentro do blog? É muito importante a figura humana. Cada um tem a sua história. E, logicamente, quem passou pela história de Presidente Prudente pode contar muita coisa. É nisso que nós estamos baseados, mas buscando sempre o acervo e as fontes noticiosas, informativas, os museus e a história em si, contada de parente para parente. Então, nessas condições, estamos procurando divulgar aquilo que poucos conhecem, a história de uma cidade e de uma região. Seu Altino, o senhor passou a maior parte da sua vida, 60 anos, trabalhando com jornalismo, né? O jornalismo, o jornalista em si, ele nada mais é do que um contador de histórias, né? Ele conta Sim. a história, ele conta os fatos, buscando sempre a verdade. Recentemente, a TV FACOP, né, a FACOP, a Faculdade de Comunicação, trouxe o senhor como personagem e hoje também a Câmara Municipal, com esse programa Memória Prudentina, também o traz, né? Como que é agora estar do lado do personagem, não ser mais o contador de história? Bem, a gente recorda sempre com saudade daquelas personalidades que conosco conviveram e que estavam já integrados à colonização dessa região. Eu tive o prazer e a honra de conhecer, por exemplo, o coronel Miguel Brizola de Oliveira. Era genro de Marcondes. Conheci, por tabela, a filha dele, Dona Jupira. Conheci, aliás, o doutor Francisco Cunha e a filha, Dona Jupira. Do coronel Miguel Brizola de Oliveira, eu tive o prazer e a honra de conhecer o Fernando, que é um grande jornalista, Zé Roberto Marcondes, Flávio Marcondes, que faleceu recentemente, uma família tradicional que marcou sua passagem pela história de Prudente. Como Marcondes, como Goulart, nós temos também outros, Dr. Cerávulo, por exemplo, Dr. Odilo Antunes de Siqueira, não é? E outros tantos que colonizaram essa região do estado. Tive também o prazer e a honra de conviver com alguns dos vereadores nos últimos 50 anos. Quando vim para Presidente Prudente, trabalhando no jornalismo da Rádio Presidente Prudente, da R84, eu cobria as sessões da Câmara. Todas as sessões da Câmara Municipal eram transmitidas ao vivo. Eu estava lá, ao lado dos vereadores, com quem convivi por um bom período. E pude também conhecer o trabalho desenvolvido em prol da cidade. Os prefeitos que passaram pela história, não é? A começar, por exemplo, com Cerávulo, Sandoval, com Vatal, Florivaldo Leal, de saudosa memória, não é? E Walter Leme Soares, Paulo Constantino, Agripino de Oliveira Lima Filho, não é? E mais recentemente o Tupã e agora o ex-promotor de justiça Bugalho, Nelson Roberto Bugalho. Seu Altino, o senhor passou muito tempo da sua vida contando histórias, né? O jornalista nada mais é do que um contador de histórias. E hoje o senhor faz parte dessa história, parte da história de Presidente Prudente, de Presidente Venceslau e de todo o Oeste Paulista. Como o senhor se sente sendo agora um personagem dessa história? Por incrível que pareça, todas as vezes que fui procurado por pessoas que queriam se promover, tive a oportunidade de atendê-los da melhor forma, compreendendo a necessidade de realmente reproduzir alguma coisa importante que se faz em prol da comunidade.
Em Venceslau, o professor Armando Oliveira Campos viveu sua vida educando meia geração da cidade. Com o passar dos anos e sentindo que estava já partindo para os seus últimos dias, ele me procurou e pediu-me que fosse o intercessor na produção de um livro de contos que ele relatava em salas de aula. O professor, inclusive, que era cego, O né? professor era cego, viu? E teve uma história maravilhosa. Só que os contos que ele produziu não foram bem recebidos pelas grandes editoras. Uma delas, a Saraiva, propôs a utilizar 4 ou 5 contos de 80 contos que ele estava reunindo num compêndio. Pois bem, não havendo possibilidade de editar o livro conforme era seu desejo, nós partimos para uma gráfica aqui em Presidente Prudente. E a gráfica editou esse livro, que foi lançado, vendido, distribuído e espalhado por toda a região. Chamava-se Contos do Tio Armando. Esse livro eu fui editor. Foi a primeira obra editada há mais de 50 anos. Tempos depois, surgiram outros interessados em editar livros. Mas eu tive a felicidade de conhecer um grande jornalista que chama-se Aldário Dantas. Aldário foi meu companheiro de sindicalismo, foi presidente do sindicato, eu fui o representante do sindicato de jornalistas na região. E exatamente há 42 anos, eu trouxe Aldário Dantas a Presidente Prudente para uma palestra a convite da então APEC, Associação Prudentina de Educação e Cultura. Ele falou sobre liberdade de imprensa, exatamente no dia em que Vladimir Herzog foi preso e executado em São Paulo. Isso resultou num livro, As Duas Guerras de Vlado, que Aldário Dantas escreveu e editou em 2014 e que foi considerado como Prêmio Jabuti, prêmio que está diretamente ligado ao Presidente Prudente, porque o livro começa a história relatada pelo jornalista, cita exatamente um período efervescente de mudanças políticas e tal, mas que coloca o Presidente Prudente em evidência. O livro tem 2 páginas reservadas especialmente para este episódio em que Aldário Dantas aqui esteve. Mais recentemente, eu fui procurado por uma estudante da Faculdade de Comunicações que estava produzindo um livro-reportagem e que pediria o prefácio por meu intermédio. Eu li o material com toda atenção e acabei, então, elaborando esse prefácio que foi impresso e o primeiro exemplar já está aqui para ser lançado. Choconsai, que vai ter o seu lançamento no dia 9 de julho, agora nas comemorações de mais um aniversário do Choconsai, preparando-se também para o centenário de Álvares Machado em 2018. Então esta é mais uma obra que a gente participa. Além disso, as revistas, jornais, as matérias publicadas em todos os veículos de comunicação, inclusive no web, no blog, no Twitter e outros membros ou integrantes das redes sociais, relatam praticamente o que se passou na história de Prudente nesses anos em que aqui estou. Senhor Altino, nós vamos fazer um rápido intervalo e você que nos acompanha, aguarde, o Memória Prudentina volta já. TV Câmara. Transparência a serviço da população. Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara de Presidente Prudente, estamos de volta recebendo Altino Corrêa. Novamente, muito obrigado pela sua presença. Altino, Presidente Prudente completa em 2017 100 anos, né? O ano do centenário de Presidente Prudente. Né? Mas o começo, como a maioria dos municípios, foi muito difícil, né? Em 1917. Né? Como que foi essa
colonização do município, o senhor como um jornalista, e o jornalista acaba sendo um pouco de historiador, né? Como que foi essa colonização e quais as dificuldades que se encontrava naquela época? Olha, se pensar do que era a região há 100 anos atrás, é fácil deduzir que as dificuldades eram as maiores possíveis, não é? O único meio de transporte que realmente trouxe esse desenvolvimento foi a ferrovia, a estrada de ferro Sorocabana. À medida que os trilhos iam avançando, iam também surgindo novos núcleos habitacionais e Presidente Prudente foi uma delas. Aí, logicamente, vêm os primeiros habitantes, os colonizadores, aqueles que querem, logicamente, usufruir da venda de terras ou de implantação de estabelecimentos comerciais, uma forma de atendimento à comunidade. Aí vem, por exemplo, a capela, a igreja, o padre, viu, as entidades religiosas, filantrópicas, comerciais, industriais, enfim, aí forma-se um núcleo que tende sempre a aumentar, tende sempre a atrair novos investimentos e novos moradores. O Presidente Prudente não poderia ser diferente. Nós tivemos, então, a abertura dos sertões e com o avanço dos trilhos da ferrovia e, logicamente, a abertura de novas frentes de trabalho. Eu admiro muito, por exemplo, o trabalho executado aqui pelo Dr. Francisco Cunha, que por muitos anos escreveu no Jornal Imparcial uma coluna que chamava-se Memórias de um Picadeiro. Ele relatava exatamente os problemas que ele enfrentou quando veio para esta região desconhecida abrir sertões e abrir cidades. Então, daí é o ponto de partida, abertura de cidades e, logicamente, a colonização. A colonização no nosso município que se deram por duas famílias, basicamente, inicialmente, né? De um lado a família Goulart e de outro lado a família Marcondes. Perfeitamente. A família Goulart praticamente foi a primeira, não é? Depois veio Marcondes. Marcondes já veio como um investidor, um empreendedor. A cidade está sendo aberta, o loteamento está também aberto à venda, e daí há o interesse comercial em atuar nesse setor, contribuindo para o desenvolvimento de uma cidade e de uma região. Então o trabalho foi bastante eficiente, foi muito profícuo, e com isso a cidade vem crescendo dia a dia. O que nós tivemos, por exemplo, em 1932, a Revolução Constitucionalista exigiu a formação de um batalhão, e esse batalhão, que foi coordenado, organizado e conduzido pelo coronel Miguel Brizola de Oliveira, nada mais era do que defender o interesse de uma comunidade. Ele, paulista, genro de Marcondes, fundador da cidade, e líder e político, que inclusive foi prefeito de 3 cidades, e comandou o batalhão constitucionalista com um número de integrantes equivalente a 10% da população. Prudente tinha 12 mil habitantes, em 1930 e 32 por aí, e o batalhão contava com 1.200 homens. Imagine, toda a juventude da época se integrou ao batalhão constitucionalista em defesa de São Paulo. Era como se hoje a gente pegasse 23 mil pessoas da nossa população atual e levasse para a guerra, né, para a batalha. Exatamente, foram 1.200 homens integrando o batalhão constitucionalista de 1932, comandado pelo coronel Miguel Brizola de Oliveira. O trabalho dele foi muito corajoso, foi muito valente e atuante nesse movimento que marcou a história de São Paulo. Mais para frente, o senhor já trabalhando como jornalista, na década de 60, aqui em Prudente, nós tivemos um fato muito importante que até hoje levanta comentário, é objeto de matéria na imprensa local, que foi o assassinato do prefeito Florivaldo Leal. Exatamente. A pergunta, por que causou tanta comoção o assassinato do então prefeito Florivaldo Leal? Porque foi um crime brutal, não é? Ele simplesmente estava saindo do Paço Municipal para inaugurar o Cine Ouro Branco, às 17h30. Mas um trabalhador braçal, logicamente, sem ter um pouco mais
de conhecimento, queria a todo custo falar com o prefeito. E como ele foi impedido, disse, não, o prefeito não vai atendê-lo hoje, estava ocupado e tal. Ele se revoltou, se escondeu atrás de uma árvore, pegou um cabo de picareta e quando o prefeito se dirigiu para o automóvel, recebeu um golpe mortal e daí acabou resultando na morte, na perda lamentável para a história de Presidente Prudente. E ele planejou o Paço Municipal, que aí foi inaugurado posteriormente, né? O Paço Municipal, assim como outras obras, foi um marco para a cidade. Sim, não resta dúvida. Foi um marco, um dos mais importantes da história de Presidente Prudente. E daí o transcorrer dos tempos e a memória que, sem dúvida alguma, foi uma perda lastimável. Seu Altino, depois, já na década de 80, o senhor ainda trabalhando também com jornalismo na cidade, nós tivemos a inauguração de um grande local da cidade, que é o Estádio Prudentão, que recebeu o clássico Corinthians em Palmeiras, provavelmente um dos maiores clássicos do mundo. Não resta a menor dúvida. Paulo Constantino, quando prefeito de Presidente Prudente, tinha ideias avançadas. Uma delas seria construir um estádio de futebol. Aí ele sempre consultava os profissionais de imprensa, o que deveria ser feito e tal, trocava ideias, né? Daí resultou exatamente na escolha do Prudentão. Em princípio, se pensou em fazer na Vila Marcondes. Há uma área lá bastante acidentada, na Zona Leste de Prudente, que julgou importante para construir ali um estádio. Mas depois disso se concluiu que a área era pequena para um público tão grande que se esperava. Daí um processo mais avançado, mais destacado, atribuiu a escolha ao Prudentão do Estádio Paulo Constantino, que recebeu essa denominação oficial. A inauguração foi um acontecimento marcante na história de Prudente. Exatamente há 35 anos, o Estádio Prudentão foi inaugurado. E eu estava lá, cobrindo para a Rede Globo de televisão. Foi a única emissora de TV a transmitir, fazer matéria sobre a inauguração do Estádio Prudentão. Eu entrevistei o presidente da Autarquia Municipal de Esportes, o Antônio Baca. E essa imagem de inauguração do presidente da autarquia e principalmente os detalhes iniciais do estádio são mostrados numa fotografia histórica que está nos arquivos e que está sendo divulgada em todo o país. Foi a inauguração do Prudentão há 35 anos. E essa não foi só uma das grandes marcas do prefeito Paulo Constantino, né? Ele também teve o calçadão, por exemplo, que foi um grande marco para o comércio do município, né? Além do calçadão, há um aspecto muito importante. Quando se implantou o Parque do Povo, que começou na gestão do Walter Leme Soares, Paulo Constantino reuniu a imprensa e seus principais assessores e pediu sugestões. O que deveria fazer, o que deveria implantar no Parque do Povo. Alguns optaram por um pomar. Um pomar, um bosque, uma área de recreação, um centro esportivo, um centro olímpico, não é? Enfim, coisas que pudessem motivar a participação da comunidade. Eu tive a oportunidade de dizer ao Paulo Constantino que havia necessidade de se implantar uma área destinada a circos e parques de diversões, um logradouro público, onde tudo seria facilitado. Instalações de água, de esgotos, energia elétrica, comunicação telefônica. Daí a aceitação do local, onde funcionou até há poucos dias a área de circos e parques do lado da OAB. Agora foi transferida para o Centro Olímpico. E ali vai ser a Praça do Centenário. Então, o que se cogitou inicialmente foi uma área para recreação e lazer. E o circo que abriu esse projeto foi o Vostok. Alexandre Vostok, dono do circo, inaugurou solenemente a área oficial com uma placa. Se todas as cidades fossem iguais a Presidente Prudente, o circo não morreria. Alexandre Vostok. Lamentavelmente a placa desapareceu. Está apenas na memória. Entre aspas, se todas as cidades fossem iguais a Presidente Prudente, o circo não morreria. Seu Altino, durante todo esse tempo com o jornalismo,
né? É claro que cada um tem sua marca, né? Mas qual prefeito o senhor acha que mais marcou durante esse período do senhor como jornalista? Olha, na verdade, na história de Presidente Prudente, dentre os inúmeros prefeitos que passaram no decorrer dos tempos, dos últimos anos, por exemplo, eu considero primeiro Paulo Constantino, depois o professor Agripino, Walter Leme Soares, foi excelente, e, por tabela, o Wilton Carlos de Melo Tupã, que é o penúltimo, né? O último, Nelson Bugalho, está começando muito bem, e espero que ele surpreenda e que realmente conquiste uma posição destacada como os demais, os seus antecessores. E por falar em espero, o que o senhor espera, né? 60 anos de jornalismo, a maior parte dele dedicada a Presidente Prudente e, é claro, a sua população. O que o senhor espera dos próximos 100 anos de Presidente Prudente? Olha, nós esperamos que se desenvolva cada vez mais, que haja realmente um esquema científico e cultural que possa contribuir para a melhoria de vida da população, que os administradores saibam realmente cumprir a sua missão e oferecer condições de sobrevivência e de vida humana, porque na verdade problemas existem, mas podem ser superados, podem ser sem dúvida alguma sanados mediante utilização da inteligência e da tecnologia. Sr. Tino, mais de 60 anos de jornalismo. O senhor pensa em parar? O senhor pensa em parar? Olha, é meio difícil, né? Eu acho que parar só no dia que for dado realmente o sinal, o juízo final. Então, o que se fez e o que se faz é sempre com um pensamento voltado para o futuro, para as nossas futuras gerações. Sem dúvida alguma, a cidade se desenvolve, cresce em todos os aspectos, mas é preciso também que a comunidade saiba aproveitar aquilo que de bom está recebendo. Muito bem. Esse jornalista Altino Correia, muitos anos de história no jornalismo, muitos anos de história em Presidente Prudente. Sr. Altino, muito obrigado pela sua participação no programa Memória Prudentina. Eu que agradeço. Desejo sucesso a vocês também e parabéns aí pelo novo esquema de trabalho. Muito obrigado. O jornalista Altino Correia, não é prudentino nascido aqui, mas prudentino de coração, dedicou toda a sua carreira à nossa cidade. E este foi mais um programa Memória Prudentina. A você que nos acompanhou por todo esse tempo, muito obrigado pela sua companhia e continue com as informações da Câmara Municipal de Presidente Prudente, pela TV Câmara, pelo nosso site e também pelas redes sociais. TV Câmara, transparência a serviço da população.